O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? As pessoas, infelizmente, os batizados, aqueles que receberam graças extraordinárias de Deus nas suas vidas, apesar de tudo que já aconteceu, de todos os livramentos, todas as bênçãos, de tudo que o céu fez em teu favor, milagres, verdadeiros milagres, transformações, mudanças, ainda nós praticamente parece que a gente caminha como se nada tivesse acontecido. Quantas pessoas receberam o batismo do Espírito Santo? Quantas pessoas fizeram uma experiência profunda da misericórdia de Deus nas suas vidas? Assim como Davi fez essa experiência da misericórdia, apesar da consequência dos seus atos, mas fez a experiência da misericórdia. Deus poderia ter permitido a Davi que fosse destruído pela consequência dos seus atos, desse adultério seguido de morte, mas Deus foi ao encontro do coração de Davi e perdoou. Mas a consequência das suas escolhas, das suas desordens, sempre seguiu a sua vida. Mas Davi se tornou um grande santo, um rei santo, o santo rei Davi. Compôs os salmos. Os salmos é uma riqueza, onde nós rezamos a liturgia das horas, onde ali está contida a palavra de Deus, o Espírito Santo. Os salmos também têm elementos proféticos fortíssimos. Davi foi sempre um instrumento de Deus, mas apesar de tudo, enquanto ele governou Israel por 33 anos, um número simbólico também, Jesus viveu durante 33 anos. Davi teve muitas tribulações, muitos perseguidores, muitos inimigos, internos e externos, mas Davi soube reconhecer a misericórdia de Deus. Esse Salmo 50 é um salmo que a gente deveria rezar todos os dias. Criai em mim, Senhor, um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Santa Teresa d'Ávila diz justamente isso:
O demônio não teme as almas irresolutas. João capítulo 8, versículo 11. Alguém te condenou, mulher? Também em questão de adultério? Não, Senhor, eu também não te condeno. Vai, não tornes a pecar. Dai-me de novo um espírito decidido a não mais pecar, decidido a não voltar mais às baixezas, decidido a não ver mais essas indecências na internet, decidido não mais cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar o homem alheio, decidido a não viver mais em ocasião de pecado, porque São Bernardo de Claraval diz assim: a pessoa que se coloca em ocasião próxima de pecado, ela está pedindo para pecar, porque é mais fácil ressuscitar um morto do que estar numa ocasião próxima de pecado e não cair. Por isso que Jesus disse, Mateus 5:29, teu olho leva ao pecado? Arranca. Tua mão te leva ao pecado? Corte-a. Teu pé te leva ao pecado? Corte-o. É melhor entrar sem o olho, sem a mão, sem o pé no céu, do que o corpo inteiro ir para o inferno. Davi estava no caminho da perdição. Foi a misericórdia que foi ao encontro dele, e ele abriu o coração à misericórdia, fez penitência, e depois ele não voltou a olhar para a mulher dos outros, não voltou a ser injusto. Pelo contrário, Davi viveu uma vida inteira em reparação por esta falta. A gente acha que a gente já está tudo zerado com Deus, né? Não, eu experimentei a misericórdia de Deus e teve uma indulgência plenária, eu estou tranquilo, agora é só caminhar para ir para o céu. Muita gente que fez experiência da misericórdia, fez uma indulgência plenária. Eu fiz a indulgência plenária no dia 1º de janeiro. Eu recitei no dia 1º de janeiro o Veni Creator. Eu tinha confessado antes. Eu ofereci uma indulgência plenária quando eu visitei aquela igreja, quando a igreja nos deu aquela condição de indulgência plenária. Graças a Deus. Mas e o dia a dia? No dia a dia nós estamos dentro dessa barca. Essa barca é a igreja. Mas se você quiser também aprofundar, essa barca é a tua vida. Então nós não precisamos nos descabelar porque Jesus está na barca. Mas Jesus parece que está dormindo, porque começou a soprar, versículo 37, Marcos 4:37, começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Esse versículo se aplica ipsis litteris em 2024. Nós vivemos numa tempestade dentro do catolicismo. Vivemos mergulhados num período de anormalidade, de confusão e divisão. Chegamos naquele ponto que Nossa Senhora tinha dito em Akita, em 1973. Bispos estarão contra bispos, cardeais estarão contra cardeais. Padres contra padres, bispos contra bispos, cardeais contra cardeais. Nossa Senhora não mente, Nossa Senhora não desce do céu porque ela não tem o que fazer. Não. É uma visita de Deus para nos recordar o caminho, o único caminho da salvação, que é Jesus Cristo, o seu santo evangelho. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se levantavam dentro da barca. Como não lembrar daquele sonho de Dom Bosco, né? Ali, a barca que é a igreja, à frente o Papa, duas colunas, coluna maior a Eucaristia, a coluna menor a Santíssima Virgem, e ondas muito fortes soprando contra a barca a ponto de afundar, sendo atacada por outras barcas.
versículo 36, eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca, havia ainda outras barcas ao redor da barca que Jesus estava. Essas outras barcas ao redor da única barca são a pluralidade de ideias, de religiões, de inimigos. No sonho de Dom Bosco, as barcas que estão ao redor são os piratas, são os inimigos da igreja, mas o grande inimigo da igreja, que é o demônio, ele soube infiltrar dentro da barca principal. Por isso que o inimigo muitas vezes está dentro. Jesus também já tinha dito a respeito disso. Lobos disfarçados em pele de cordeiro, de ovelha. Então é preciso ter discernimento e é preciso ter confiança, porque Jesus não abandona a sua barca. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Aqui também podemos ver tantas coisas na nossa vida. Tem hora que parece que Deus está dormindo. Quantas vezes eu já ouvi de pessoas: Padre, Deus parece que esqueceu de mim, Padre. Não, filho, Deus não esqueceu de você, não. Deus não dorme. Deus parece que está dormindo, mas não está dormindo, não. Ontem eu falava com uma pessoa, falei: já percebeu, querido, o jeito de Deus nos amar? Deus nos dá uma liberdade tão grande, que Ele não fica interferindo na nossa vida toda hora. Se Deus, cada passo errado que você fosse dar, não é assim não, para com isso. Se você, não, hoje não é preciso. Não, aí manda um anjo assim, aí cada passo que você dava, o anjo te dava um stop. Cada pensamento que você fazia, o anjo te dava um toim. Deus nos dá uma liberdade gritante. Romanos 8, 21. A gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Agora precisamos usar a nossa liberdade para fazer a vontade de Deus. E aquilo que mais atrapalha a gente fazer a vontade de Deus concretamente na nossa vida é o medo, é a falta de confiança. Porque a igreja é uma barca em meio a tempestades desta vida. A sua vida, sua família, sua vocação é uma barquinha em meio às tempestades desta vida. Mas o que precisa ficar claro para mim e para você, na barca da igreja, onde o Papa está presente, ou mesmo quando morre um Papa e a gente não tem Papa ainda, Jesus continua na barca. A barca da igreja não vai se despedaçar contra os rochedos, ela não vai afundar nos mares, porque Jesus está na barca. Mas ele está dormindo, Padre, ele é indiferente. Os discípulos o acordaram e disseram, versículo 38, Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Quantas vezes na tua vida você parecia afundar, perecer, estragar? Mestre, nós estamos arruinando e o Senhor não te importa? Tudo que Jesus faz, Ele faz com uma perfeição divina. Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. Todas essas lutas que nós estamos vivendo, ideologia de gênero, heresias, indiferença, ingratidão, tibieza, falta de testemunho, falta de vida de oração, falta de coerência, falta de retidão, falta de pureza, toda essa corrupção política, toda essa corrupção moral, doutrinária, toda essa tempestade nojenta que parece que vai afundar aquilo que Deus constituiu, todas as tribulações da nossa vida pessoal, questão financeira,
alimentos caros e combustível caro, guerras, rumores de guerras, dificuldades, ansiedade, outras pessoas muito tristes, depressivas, lugares onde a fé católica realmente já nem existe mais, porque não existe apostolado, né? Seminaristas, padres, nós padres seminaristas, a verdade é uma: se nós não fizermos apostolado, se nós não fizermos evangelização, se não formos atrás da ovelha perdida, se não dermos a vida por aqueles que nós amamos, não adianta, não vai ter igreja cheia, não vai ter pessoas equilibradas, iluminadas, se não houver um processo de educação, um processo de entrega, se o padre, o seminarista, o religioso, a religiosa, o bispo, se ele não entregar a vida dele com ordem, se não houver ali verdadeiramente a fé católica, a transmissão do catolicismo, da revelação divina, como São Paulo diz, né? O grande São Paulo, comemoramos a conversão dele antes de ontem. São Paulo diz isso: transmito a vocês aquilo que eu recebi. São Paulo não inventa moda, São Paulo transmite a revelação, São Paulo faz apostolado, ele vai de casa em casa, ele vai de pessoa em pessoa, ele gasta tempo com Timóteo, ele gasta tempo com Tito, ele gasta tempo com Priscila, com Áquila, ele vai até o Areópago, ele prega aos atenienses, ele entra nas sinagogas, ele pega os mares, ele cruza os mares, o homem faz apostolado. Apostolado é isso. Nós cristãos, nós católicos, nós precisamos fazer apostolado. Eu não sei falar, padre, eu sou apenas uma criança. Jeremias 1,5. Não digas, sou apenas uma criança. Eu tenho medo, Senhor. A música do Monsenhor Jonas, né? Anuncia-me, música belíssima, né? Eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Não tenhas medo, eu estarei contigo para te livrar. Se você não fizer apostolado no Uber, se você não fizer apostolado no ônibus, se você não fizer apostolado na esquina, quantas vezes, graças a Deus, não por mérito, mas por pura graça de Deus, faz 21 anos que não tem uma pessoa que sai da minha frente sem eu falar de Jesus, sem eu falar de Nossa Senhora, sem eu falar de conversão. Um dos casos desse eu cito por alegria, o menino, o casal que veio trabalhar aqui na igreja, São João Bosco, né? Aplicador de papel de parede, ele, menino católico, a moça protestante, e ele trabalhando aqui para nós, fazendo papel de parede, aqui o teto, esse teto belíssimo, né? O Anderson e a sua esposa, e o padre conversando, o padre falando, fazendo apostolado, ele trabalhando e fazendo apostolado. Hoje a menina se converteu, é católica, eles não eram casados, casaram, são felizes, comungam. Não tem uma pessoa que vai pôr um parafuso aqui na igreja que eu não falo de Deus, que eu não evangelizo. Ir ao encontro, aquele lugar difícil, aquela pessoa complicada, aquela empresa é muito complicada, aquele lugar é um lugar de um monte de gente terrível, mas é ali que tem que fazer o apostolado. São Paulo, cheio do Espírito Santo, ia aonde o vento soprasse, porque Jesus disse isso a Nicodemos: o vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito, essa liberdade interior de anunciar o Evangelho, de pregar oportuna e inoportunamente. Ele se levantou, Jesus se levantou da barca e ordenou ao vento e o mar: cala-te, silêncio, cala-te. Então, Jesus está dizendo para mim e para você, hoje, que os teus medos, que os teus argumentos, que a tua fraqueza, silêncio, cala-te, vai embora.
o vento cessou e houve uma grande calmaria. Eu falo isso muito, vou morrer falando. O que é o triunfo do coração imaculado de Maria? É quando Jesus levantar da barca e diz: basta, silêncio, cala-te, show, vai embora daqui. Há normalidade dentro da minha igreja, inversão de valores dentro da minha igreja, algo que perdura, não é de agora não, viu? Não é de 2000 e pouquinho, depois do Concílio Vaticano II, a igreja acabou. Não é conversa fiada não, não é conversa fiada não. As aparições de Nossa Senhora na França já falava de uma crise tremenda da igreja no século XIX. Vem com essas heresias malucas não, que está dividindo a igreja. Não, Jesus, ele deu um tempo. Leão XIII teve essa visão. Satanás pedindo o século XX, 21, 100 anos para destruir a igreja. Misteriosamente o Senhor permitiu. Ficar colocando a culpa em período, não, o que é isso? Para com isso. Lá no século XIX, na época do Beato Pio IX, de Leão XIII, a igreja estava sacudida, traiçoada. Na época de São Pio X já estava tudo. As coisas, onde tem homens, tem atos de homens. Os inimigos externos da igreja são grandes. Nossa Senhora fala da besta negra, que são os inimigos externos. Fala da besta em forma de cordeiro, que são os inimigos internos. Em todos os séculos a igreja teve inimigos e tremendas tribulações. Agora fica dividindo a igreja. Fulano não é papa, ciclano não é papa. Agora você é a Santíssima Trindade agora para dizer as coisas, rapaz. Maluquice que é essa? Colocando um monte de confusão na cabeça dos outros. Volta para o teu lugar, reza, anuncia, faz apostolado, sai de trás da mesa, vai servir os pequenos, os pobres, e sim, evangelizar, denunciar o que é errado, com cordialidade, com amor, mostrar o que é certo, fazer apostolado autêntico, católico. Agora, ficar com conversinha e achar que você é santo, vai trabalhar, rapaz, vai arregaçar as mangas, vai trabalhar, acordar cedo, atender confissão, visitar os doentes, cuidar dos pobres, vai na África, quantas congregações, graças a Deus, que não fica dizendo que a igreja acabou no Concílio Vaticano II, não, estão lá na África, trabalhando. Olha lá o Verbo encarnado lá na África, fazendo um trabalho maravilhoso, os arautos do Evangelho espalhados no mundo inteiro, a obra dos santos anjos adorando dia e noite, a igreja continua, os carmelitas, as clarissas, os beneditinos, os cartuchos, padres dando a vida, bispos dando a vida. Fala que a igreja acabou com o Concílio Vaticano II, que maluquice que é essa? Só que Jesus vai dizer: silêncio, cala-te. Mas as heresias, os abusos, isso aí são membros mortos, e Jesus também vai dar conta disso tudo aí. E ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou, houve uma grande calmaria. Olha o triunfo do coração imaculado de Maria. Olha a igreja voltando à unidade, olha a igreja voltando à normalidade, olha o Espírito Santo sendo derramado. Basta um cala-te, basta um silêncio do Senhor. Só que as pessoas não acreditam mais nisso, elas querem salvar. Vou salvar a igreja, dando tiro em todo mundo, dando paulada na cabeça de todo mundo. Você vai salvar sim. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Vamos pedir a Deus o dom da confiança. Por isso que quando Jesus apareceu para Santa Faustina, ele pediu para colocar ali debaixo do quadro da sua misericórdia: Jesus, eu confio em vós, em todas as situações, dentro da igreja, a situação da sua vida pessoal, questão do Brasil, política, geopolítica, questão da Europa, do Oriente Médio.
tribulações 1000 que estamos vivendo, ainda iremos viver, mas o coração imaculado de Maria será o teu refúgio. Foi o que Nossa Senhora disse para a irmã Lúcia. Porque o que a irmã Lúcia mais queria da vida dela? O Francisco e a Jacinta estavam partindo para o céu. Nossa Senhora disse que ia levar eles para o céu. E o que mais a irmã Lúcia queria era ir para o céu junto com Francisco e Jacinta. Ela não queria ficar aqui nessa terra. Aliás, toda pessoa espertinha já quer ir embora para o céu. Até o São Paulo já queria ir embora para o céu. Aí ele falou assim, ó: meu viver é Cristo, o meu morrer é lucro, mas eu acho que Jesus prefere que eu fique aqui com vocês para fazer apostolado, porque é necessário. São Paulo queria partir. Nossa Senhora, quando Jesus subiu aos céus, ela ficou, nossa, a Virgem queria ir no outro dia, só não foi por amor dos apóstolos da igreja que ela foi constituindo, Mater Ecclesiae, mãe da igreja. Santa Teresa d'Ávila batia o relógio no convento, glória a Deus. O que foi, madre? 1 hora a menos neste desterro. Santa Teresinha, não morro, entro na vida. São Carlos Borromeu recebeu lá um quadro da morte, né? Para ele meditar sobre a morte, né? Ganhou um quadro de presente. Aí falou, não, pede para o pintor tirar essa foice aí da mão da morte. A morte está muito feia. Fala para ele colocar uma chave de ouro. Tira a foice e põe uma chave de ouro, porque a morte é a chave de ouro que nos abre as portas do paraíso. Mas o ser sem fé prefere descabelar aqui nessa terra. Então, o problema é seu, pode ficar aqui. Eu quero ir embora. Pode ficar com diocese, pode ficar com paróquia, pode ficar com capela, pode ficar com castiçal, pode ficar com o que você quiser, com caixa, com microfone, com o que você quiser, com árvore, com conta, com dor de cabeça, fica com doença, fica tudo para você. Eu quero ir para o céu. Lá não tem problema, é lá o nosso lugar, é lá que Deus nos espera. E a irmã Lúcia queria ir para o céu. Aí Nossa Senhora falou, não, você vai fazer apostolado. Não, irmã, mas é complicado demais esse povo. O meu coração imaculado será o seu refúgio. E coitado do padre, né? Do seminarista que não tem o coração imaculado por refúgio. Não adianta. Fraternidade ajuda muito. Nossa, São Paulo era um homem fraterno, cheio de irmãos. Silas, e Lucas, e Timóteo, e Tito, e aquela turma que estava com ele, Barnabé. Onde São Paulo ia, ele ia com os irmãos. Essa é a riqueza de São Paulo. Mas os irmãos ajudam. O que realmente resolve a vida de um padre, de um seminarista, de um celibatário, de um religioso, é a união que ele tem com a Santíssima Virgem Maria. E é isso que nós estamos fazendo nessa missa, rezando a missa votiva em honra a Nossa Senhora, pedindo a ela que nos dê o seu triunfo do coração imaculado, que é a volta da unidade, a volta da espiritualidade católica, do derramamento do Espírito Santo, para que as nações de toda a terra possam adorar-vos, ó Senhor. Isso é o triunfo do coração imaculado de Maria. Não é o fim do mundo, não é a parousia, não é a ressurreição da carne, não é o juízo final, não, é um tempo de normalidade, é um tempo de calmaria, é um tempo onde Deus é o centro, a igreja educadora dos povos, onde que haverão santos e santas, e nós teremos um tempo assim de um progresso eucarístico, católico, de uma unidade, de conversão de judeus, de islâmicos, de gentios, de pagãos, conversão dos protestantes, conversão dos ortodoxos, conversão daqueles que estão dentro da igreja católica. E essas milhões de confusões atuais, elas cessarão, porque a igreja, ela não foi criada
para viver uma divisão e uma confusão como nós estamos vivendo nesses dias. Cala-te, silencia, basta. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Cantemos o nosso ofertório.